Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP na categoria de Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre uma função bem interessante dentro do Power Apps. Eu já peguei alguns projetos onde a pessoa precisava criar uma sequência de números para colocar num Dropbox, num Combo Box, e acabava tendo que criar aquela tabelinha manual, uma sequência, sei lá, de 1 a 10, criava lá uma tabelinha manual com 10 números, ou de 1 a 100, né. Então, assim, hoje eu vou ensinar uma função super interessante no Power Apps que com certeza vai acelerar aí o seu processo de desenvolvimento, e ainda vou deixar algumas dicas ao decorrer do vídeo, certo? Então, sem delongas, bora lá! Então, é muito comum quando a pessoa precisa criar uma lista suspensa com a sequência de números, ela vem aqui, coloca o drop down e na propriedade itens, ela coloca aqui entre colchetes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e fecha o colchetes. E dessa forma, ela criou aqui uma lista, né? Criou uma lista aqui, ó. Beleza, tudo certinho. E se você precisasse criar, por exemplo, de 1 a 100, como você faria, né? Você ia criar aqui 100 números, se torna um pouco inviável, né? Até para manutenção do seu código e tal. Então, assim, quando a gente precisar criar um drop-down, uma lista suspensa com números sequenciais ou até números quebrados mesmo, a gente pode usar uma funçãozinha aqui bem legal, tá? Que é a função sequence. Essa função, o que que ela faz? Cria uma sequência. Ela pede 3 argumentos. O primeiro é a quantidade de registros. Então eu posso falar aqui, ó, quero 100 registros, tá? O segundo é qual que vai ser o registro de início e o último, e de quanto em quanto ele vai pular, né? Então vou colocar aqui, ó, quero que você pule de 1 em 1. Então ele vai criar uns registros de 100 registros, começando por 1 e pulando de 1 em 1. Basicamente ele está criando de 1 a 100. E olha só como ficou aqui, ó. Muito mais fácil, né? A gente criou agora uma lista suspensa aqui de 1 a 100 rapidinho com 2 argumentozinho super fácil. Mas vamos supor aqui, ó, deixa eu até aumentar um pouco aqui o tamanho, vou colocar 25 aqui o tamanho, deixar um pouquinho maior aqui o número. Vamos supor que eu queira selecionar aqui um valor e fazer um patch numa coleção. Então, vamos iniciar aqui, ó, uma nova coleção. Vou usar aqui, ó, clear collect. Vou dar um nome de call aula, pode ser, tá? E aqui eu vou passar para ele, agora é colchetes, passar para ele aqui o valor. E meu teclado aqui ele é um pouco diferente, então acaba sendo um pouquinho ruim aqui para eu conseguir me achar. Vou passar aqui um campo chamado valor, tá? Um campo chamado valor, deixa eu achar os 2 pontos aqui, meu Deus do céu, 2 pontos. E vou deixar aqui em branco, tá? Vou deixar aqui em branco. Então estou criando uma coleção vazia aqui, basicamente, tá? Se a gente vier aqui, ó, no executar um start, a gente vai ver que aqui agora tem uma coleção aqui, só que ela tá vazia, tá? Criou aqui uma coleção vazia, uma coluna valor, tá? Então, toda vez que eu clicar aqui no botão aqui, ó, salvar, botão salvar, eu quero que ele faça um patch nessa minha coleção, tá? Então, ó, no select aqui, vamos fazer o patch da, na nossa coleção aula. Como eu quero um novo registro, né? Vou usar aqui a função defaults, coleção aula, ok, e passar para ele aqui o novo registro. Então aqui vai ser o campo valor, ele vai receber aqui o que tiver selecionado no nosso, deixa eu pegar o nome da propriedade aqui, que é o drop down. Então aqui, ó, drop down 1 ponto, o que tiver selecionado da coluna value, porque
como a gente criou aqui uma sequência, né? Essa sequência ela não tem o nome de uma coluna, certo? Ali, se você estivesse trazendo de uma fonte de dados, era referenciar, né? No ponto value ali, em vez de ser ponto value, ser ponto o nome da coluna. Mas como o sequence ele não tem um nome de coluna, ele cria simplesmente um array ali, então você sempre referencia por ponto value, tá? E beleza. Aqui ele vai dar o petzinho, né? Vamos ver aqui o que eu coloquei de errado aqui. Número inválido. Aqui eu esqueci de fechar o default, né? Obviamente. Beleza. Agora eu fechei o default aqui, tá tudo certinho, tá? Então, vamos inserir aqui uma, uma tabelinha, só para a gente conseguir ver os valores que estão aqui dentro da nossa collection. Então, ó, selecionei aqui a coleção, tá? E aqui eu vou editar campos, vou incluir o campo, que é o campo valor, tá? E aí, beleza. Agora eu tenho uma tabelinha aqui. Posso vir aqui e organizar ela. Vou deixar ela aqui no cantinho. Então, toda vez que eu der o clicar aqui num número, vou clicar aqui no 8 e dar um salvar, ele adiciona um registro aqui nessa coleção, tá? Então, vamos supor assim, eu tenho um- uma lista suspensa de 1 a 100. Mas eu quero que toda vez que a pessoa selecionar um valor, na minha lista aqui, por exemplo, então, eu selecionei o 8, então aqui eu não quero ter mais 100 disponíveis. Eu quero ter 92. Ele precisa fazer essa subtração, tá? Então, se eu selecionar 90 aqui, por exemplo, opa, se eu selecionar 90 aqui, por exemplo, eu não quero que quando ele submeter aqui, eu tenha novamente aqui 90. Agora eu preciso ter, aqui já tenho 8 mais 90, 98, teria que me sobrar 2. Né? Então vamos dizer assim que pô, é um cadastro que a pessoa precisa preencher 100% ali. Então, conforme ela vai cadastrando ali 5, 10, 15, 20, por exemplo, um rateio, eu quero que isso vá subtraindo, tá? Como que a gente faz isso? A gente aqui dentro do sequence, aqui, a gente poderia colocar aqui então, ó, o sequence menos a função soma, soma do quê? Eu quero somar aqui da minha coluna aula, da minha collection aula, o meu campo valor. Deixa eu achar aqui, valor, tá? Passo para ele. E aí, beleza. Olha só, agora então, a cada registro ele vai criar uma sequência, só que nessa sequência ele vai subtrair aqui do total o que já está na minha collection, tá? Então vou ter só os valores remanescentes, ó. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos zerar aqui novamente, tá? Um start e zerou. Beleza? Vou vir aqui, ó, vou selecionar 10. Selecionei 10 e dei um salvar. Agora na minha collection, eu tenho um registro aqui 10. Então agora eu não devo ter mais 100 aqui, eu preciso ter 90. Vamos ver, ó. 60, 70, 80, 90. Então se eu selecionar aqui, ó, 80, vou selecionar 80 aqui e dar um submeter. Então agora aqui eu já tenho 90, então tem que me sobrar só 10. Vamos ver se sobrou 10? Olha só, sobrou 10. Muito legal, né? E assim, então essa dica que eu queria passar hoje, a função sequence, tá? Então, para de ficar criando essas tabelas manuais aí, usa a função sequence se você está usando, obviamente, numerais. Usa a sequence que ela vai ajudar muito aí no seu desenvolvimento. Esse valor aqui eu poderia estar armazenando numa variável, né, em vez de fazer a soma aqui, mas eu preferi fazer a soma aqui para ficar mais fácil de elucidar para vocês, certo? Bom, é isso para a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de avaliar, deixando um joinha. Quem não for inscrito, inscreva-se aí no meu canal, tá? Tenho mais de 200 vídeos e me ajudem a chegar aí à meta de 8.000 inscritos aí no mês de fevereiro. Conto com a ajuda de vocês. No mais é isso, até a próxima. Valeu e falou!